Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. A chuva caía em cortinas pesadas sobre o beco estreito onde Emily, com apenas 10 anos, arrastava sua cadeira de rodas precária. Sua respiração era curta e ofegante, suas mãos estavam dormentes de frio, e cada dia parecia mais pesado que o anterior. Órfã desde os 5 anos, ela vivia em um lar cuja tristeza era intocada por tudo. As outras crianças pareciam encontrar refúgio no riso ou na brincadeira, mas para Emily, o mundo era uma sucessão de portas fechadas. Naquele dia, sentada encostada a uma parede úmida, ela soltou um suspiro que dizia muito sobre seu desespero. Sonhava em correr, em sentir o vento no rosto, mas sua perna paralisada e seu corpo pequeno e frágil a mantinham prisioneira. Seus olhos azuis profundos refletiam uma solidão que nem mesmo as luzes da cidade conseguiam aquecer. Então, ao virar a esquina, uma limusine preta parou bruscamente. Emily olhou para cima, intrigada, mas sem esperança. Um homem alto e impecavelmente vestido saiu do veículo, sua presença inspirando respeito. Seus olhos calmos e penetrantes pareciam atravessá-la, compreendendo a dor que ela carregava. Ele aproximou-se delicadamente e ajoelhou-se à sua altura e, num silêncio quase sagrado, proferiu uma única frase. Você não precisa andar para mudar o mundo, Emily, mas hoje vou te mostrar que você pode andar de novo. O coração de Emily disparou. Aquela frase simples porém poderosa, ressoou dentro dela como um chamado à vida que ela quase havia esquecido. O bilionário estendeu a mão e pela primeira vez em anos, Emily sentiu que um milagre era possível. E assim, sob a chuva e o céu cinzento da cidade, nasceu uma esperança inesperada, capaz de transformar não só a sua vida, mas tudo o que ela pensava estar perdido. A chuva caía impiedosamente sobre a cidade cinzenta, batendo com força nos telhados e escorrendo pelas pedras escorregadias do calçamento. Em um beco estreito, Emily, de 10 anos, deslizava lentamente sua cadeira de rodas pelo chão enlameado. Cada solavanco fazia suas mãos dormentes tremerem e a lembrava de seu corpo frágil. Seu olhar, perdido no horizonte, refletia o cansaço de uma criança que aprenderá cedo demais a viver em um mundo sem amor. Órfã há 5 anos, ela conhecia a solidão melhor do que o conforto. A casa onde morava era fria e silenciosa, repleta de regras rígidas e rostos cansados. As outras crianças pareciam escapar para suas brincadeiras ou risadas, mas para Emily, o mundo se limitava às paredes e portas trancadas de seu pequeno universo. Naquele dia, ela se aventurara mais longe do que o habitual, em um beco que pensava ter esquecido. Sua falta de ar denunciava o esforço, e cada movimento a lembrava de sua deficiência. Sentou-se encostada na parede úmida com os cabelos grudados na testa e soltou um suspiro. Mais um dia perdido, ela murmurou. Foi então que um ruído incomum a fez olhar para cima, o guincho de freios. Emily pescou e viu uma limusine preta parar à sua frente. Um homem alto e elegante, com um rosto austero, mas estranhamente reconfortante, saiu do carro. Seus penetrantes olhos azuis se demoraram nela, e naquele olhar, Emily sentiu um calor estranho, como se alguém finalmente entendesse sua dor. Ele ajoelhou-se diante dela, sem dizer uma palavra, e colocou a mão no braço da cadeira. A chuva parecia ter cessado ao redor deles, como se o tempo tivesse parado. Então, calmamente, com uma voz que ressoou diretamente no coração de Emily, ele disse: Você não precisa andar para mudar o mundo, Emily, mas hoje vou te mostrar que você pode andar de novo. Emily ficou sem palavras. As palavras eram simples, mas seu peso a dominou. Pela primeira vez em anos, sentiu um vislumbre de esperança iluminar seu coração. Timidamente ergueu a mão em direção à do homem, hesitante, como se aceitasse uma promessa que já não ousava acreditar ser possível. O bilionário sorriu para ele, e naquele sorriso podia-se ler uma certeza inabalável: ele iria mudar de vida. E sob a chuva persistente da cidade cinzenta, Emily sentiu que, talvez, o amanhã pudesse ser diferente. Talvez um milagre tivesse acabado de começar. O bilionário endireitou-se lentamente e estendeu a mão para Emily. Sua voz, suave mas confiante, ainda ecoava no beco. Venha comigo, Emily. Vou te mostrar algo que você jamais imaginou. Emily hesitou por um instante. As ruas estavam frias e enlameadas, e ela conhecia muito bem as decepções deste mundo. Mas algo no olhar daquele homem lhe infundiu uma confiança que jamais sentirá antes. Ela colocou a mão na dele, frágil mas determinada. A limusine a esperava, com as portas escancaradas como um convite ao desconhecido. Ao entrar, ela foi surpreendida pelo luxo discreto e pelo aconchego que contrastavam fortemente com o frio lá fora.
Bancos de couro creme, iluminação suave e um silêncio reconfortante envolviam o ambiente. Meu nome é Alexander Whitmore. Ele disse com um leve sorriso. E acredito que toda criança merece uma chance de trilhar o caminho rumo ao seu futuro. Emily piscou. As palavras eram simples, mas a sinceridade que transmitiam era palpável. Alexander não estava ali para fingir. Ele estava ali para mudar a vida dela. Mas, eu não consigo andar, ela murmurou. Ainda não, respondeu Alexandre, mas você pode aprender. E eu conheço pessoas que podem te ajudar a encontrar cada passo que você acha que perdeu. A limusine os levou para fora da cidade, até uma vila isolada com paredes claras e um jardim impecável. Cada detalhe parecia ter sido pensado para o conforto e a segurança. Alexander guiou Emily para dentro e mostrou-lhe um quarto totalmente equipado para reabilitação, esteiras especializadas, barras paralelas e uma pequena área para exercícios terapêuticos. Aqui, você aprenderá a dar um passo, depois outro, e logo estará correndo novamente. Ele explicou. Emily sentiu uma onda de emoção a invadir. Pela primeira vez em anos, a esperança parecia tangível, quase palpável. Alexander não estava apenas lhe oferecendo recursos materiais, ele estava lhe oferecendo a chance de acreditar em si mesma novamente. Ao observar o equipamento, ela compreendeu que aquela jornada não seria fácil, mas pela primeira vez não estava mais sozinha. E em algum lugar profundo dentro de si, um novo sentimento crescia, a coragem de se levantar, literal e simbolicamente. Alexandre ajoelhou-se mais uma vez, e desta vez seu olhar estava cheio de promessas. Emily, cada passo que você der aqui será o início de um milagre, e eu estarei lá a cada instante. Emily sorriu timidamente, mas aquele sorriso continha mais do que apenas esperança. Continha a determinação de uma criança pronta para retomar o controle de sua vida, guiada por um homem que acreditava nela. Na manhã seguinte, Emily acordou com uma leve apreensão. A luz do sol filtrava-se pelas grandes janelas da casa, iluminando o quarto de reabilitação. Tudo parecia irreal, o calor, a limpeza e, acima de tudo, a possibilidade de caminhar. Alexander já o esperava, vestido com uma camiseta simples e calças esportivas, e seu sorriso tranquilizador ainda estava presente. Pronto para dar o primeiro passo? Ele perguntou suavemente. Emily assentiu com a cabeça, o coração acelerado. Sentou-se na cadeira de rodas e encarou as barras paralelas dispostas no centro da sala. A ideia de se levantar a assustava. Não caminhava há anos e a dor, o cansaço e a frustração a assombravam. Não se preocupe, este é Alexandre. Cada passo é uma vitória. Mesmo que você caia, nós nos levantaremos juntos. A terapeuta designada para Emily, uma mulher chamada Claire, entrou naquele momento. Seu sorriso acolhedor e sua voz gentil inspiraram confiança imediatamente. E Emily, vamos começar devagar. O primeiro passo é simplesmente ficar de pé. Estarei ao seu lado em cada passo do caminho. Com a ajuda de Claire e Alexander, Emily foi conduzida até as barras paralelas. Suas mãos tremiam enquanto ela se agarrava ao metal frio, seu corpo hesitando como se recusasse a obedecer. A primeira tentativa foi um fracasso, suas pernas cederam e ela caiu para trás na cadeira. Uma onda de frustração a invadiu, ameaçando extinguir toda a esperança. Isso é normal, disse Claire. Olhe para você. Você não desistiu. Você tentou, e é isso que importa. Alexander ajoelhou-se ao lado de Emily, com o olhar profundo fixo nela. Toda grande jornada começa com um passo hesitante. E hoje você deu esse primeiro passo, mesmo que tenha caído. Emily respirou fundo, e depois mais uma vez. Levantou-se novamente com os braços tremendo e gotas de suor na testa. Com a ajuda de Claire, deu 3 passos curtos, desajeitados, mas determinados. Naquele instante, uma faísca se acendeu em seus olhos, a convicção de que ela conseguiria. Alexandre sorriu, quase com orgulho. Veja o que você acabou de fazer. 3 passos, e isso é só o começo. Emily, ofegante mas radiante, sentiu algo que não sentia há muito tempo, esperança. Cada gota de suor, cada tremor, cada passo desajeitado parecia reforçar sua determinação. Eu vou conseguir, ela murmurou quase para si mesma. E Alexandre, colocando a mão no ombro dele, acrescentou. Sim, Emily. E eu estarei lá para te ajudar a caminhar em direção a cada milagre que te aguarda. Naquele dia, Emily compreendeu que o caminho pela frente seria longo e difícil, mas que com paciência, coragem e apoio, o sonho de voltar a andar já não era impossível. Os dias seguintes foram uma mistura de dor, esforço e pequenas vitórias. Emily acordava todas as manhãs com crescente apreensão. Seus músculos doloridos gritavam após anos de inatividade, e seu corpo às vezes se recusava a cooperar.
Cada movimento exigia extrema concentração e uma energia que ela já não acreditava possuir. Naquela manhã, Alexander entrou na sala de reabilitação com um sorriso encorajador, mas seu semblante sério indicava que ele esperava algo mais do que apenas um esforço. Hoje, Emily, vamos ir um pouco além. Você vai dar 5 passos seguidos. Emily encarava as barras paralelas com o coração acelerado. 5 degraus pareciam intransponíveis. Lembranças de quedas passadas e antigas frustrações inundaram sua mente. Eu não tenho certeza se consigo. Ela murmurou com as mãos tremendo sobre o metal frio. Eu sei, Alexandre respondeu suavemente, mas você é mais forte do que pensa. E mesmo que você caia, nós nos levantaremos juntos. Sempre. Com Claire ao seu lado e Alexander à sua frente, Emily agarrou-se às barras e respirou fundo. Deu um passo após o outro, um movimento trabalhoso e hesitante, mas determinado. O segundo passo a fez cambalear e uma dor surda percorreu sua perna. Quase pensou em desistir. Mais um passo, disse Claire com voz suave, mas firme. Emily fechou os olhos, respirou fundo e deu um terceiro passo. Depois, um quarto. Seu corpo tremia de cansaço e dor, mas ela não parou. Finalmente, o quinto passo foi dado, desajeitado, mas realizado. Uma lágrima rolou por sua bochecha, não de tristeza, mas de alívio e orgulho. Alexandre aproximou-se e colocou uma mão reconfortante em seu ombro. Viu? Você consegue. Cada esforço, cada dor, cada queda, tudo isso te leva à liberdade de andar novamente. Ofegante, Emily olhou para ele. Nos olhos de Alexander, ela viu uma convicção inabalável, um apoio incondicional que nunca havia conhecido. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentiu capaz de superar suas limitações. Eu vou conseguir. Eu preciso conseguir. Ela murmurou com determinação. Naquele dia, Emily compreendeu que o caminho à frente seria longo e cheio de desafios, mas que já não estava sozinha. Com Alexander ao seu lado, cada dor se tornou um passo rumo à vitória, e cada passo, um pequeno milagre em construção. Algumas semanas depois, Emily havia apresentado uma melhora impressionante. Seus passos estavam se tornando mais firmes, sua confiança estava crescendo e a dor começava a ceder lugar à sua determinação. Mas o caminho para a recuperação nunca é linear. Naquela manhã, enquanto tentava transpor uma série de barras mais largas, um passo em falso a fez cair violentamente para trás. Seu corpo bateu no chão e uma onda de dor a paralisou. Ela soluçou desanimada com as mãos trêmulas agarrando as barras como se fossem sua única segurança. Eu nunca vou conseguir. Ela soluçou, a voz embargada pela frustração. Alexander ajoelhou-se calmamente ao lado dela. A princípio não disse nada, deixando Emily liberar sua raiva e seu medo. Então gentilmente colocou a mão em seu ombro. Emily, olhe para mim. Ela ergueu o olhar, com lágrimas ainda escorrendo pelas bochechas. Cada queda faz parte do processo. Não é um fracasso, é uma experiência de aprendizado. E você é capaz de muito mais do que imagina. Emily balançou a cabeça negativamente. Mas estou com tanta dor. E se eu nunca mais conseguir andar direito? Alexandre respirou fundo e sua voz tornou-se baixa, mas reconfortante. Sabe, Emily, nunca conheci ninguém com a sua coragem. Você se levanta sempre, apesar de tudo. A dor, o medo, a frustração, são essas coisas que forjam a força que já existe dentro de você. Então ele sorriu, um sorriso gentil que, no entanto, carregava a verdade. E um dia, você olhará para trás e perceberá que cada queda te aproximou da liberdade de caminhar plenamente. Mas só se você continuar. Essas palavras atingiram Emily em cheio. Ela enxugou as lágrimas, respirou fundo, e pela primeira vez desde a queda, sentiu uma chama de determinação reacender. Ok, vou tentar de novo. Ela murmurou. Alexander ajudou-a a levantar-se. Suas mãos tremiam, mas desta vez ela não pensava na dor, apenas no objetivo, continuar avançando repetidamente. Ela colocou um pé à frente do outro, depois o segundo, seus movimentos ainda hesitantes, mas determinados. Cada passo se tornou um pequeno triunfo sobre o medo e a dor. Ao final da sessão, exausta, mas sorrindo, Emily desabou na cadeira de rodas com os olhos brilhando. Você vê, disse Alexandre, colocando a mão sobre a dela, cada passo, mesmo mais difícil, é um passo em direção a um milagre. E você acaba de dar um passo enorme hoje. Emily percebeu que ele tinha razão. Cada queda, cada dificuldade, cada lágrima não era um fim, mas o começo de algo maior, a possibilidade de andar novamente e de retomar o controle de sua vida. A manhã despontava suavemente sobre a vila, banhando a sala de reabilitação com uma luz dourada. Emily, ainda cansada dos esforços do dia anterior, entrou na sala com uma mistura de apreensão e entusiasmo. Hoje Alexander tinha uma nova ideia para ela.
Hoje, Emily, disse ele com os olhos brilhando, você vai experimentar algo novo. Eu não vou segurar sua mão. Você terá que caminhar sozinho, usando apenas as barras como apoio. O coração de Emily batia forte. Caminhar sozinha. A ideia parecia ao mesmo tempo aterradora e estimulante. Suas pernas tremiam ao pensar em sustentar o próprio peso, mas uma nova determinação brilhava em seus olhos. Claire ajudou-a a posicionar-se em frente às grades. Emily respirou fundo, sentiu o metal frio sob as mãos e deu o primeiro passo. As pernas bambearam, a respiração ficou presa na garganta, mas ela continuou. Um segundo passo, depois um terceiro. Parecia que toda a sala havia prendido a respiração. Mais um passo, você está quase lá, incentivou Claire. Emily deu um quarto passo, com os músculos gritando de dor, mas sorriu. Depois um quinto e finalmente um sexto. Pela primeira vez, dera 6 passos sozinha. Uma alegria invadiu seu coração como um fogo de artifício invisível. Alexandre aproximou-se com os olhos brilhando de orgulho. Olha só você, Emily. Você está andando sozinha. Você é incrível. Emily caiu na gargalhada, um som puro e libertador que ecoou pelo quarto e fez as paredes vibrarem. Pela primeira vez em anos, ela se sentia leve, capaz, livre. Suas pernas doloridas, mas orgulhosas, finalmente lhe pertenciam. Eu estou andando. Ela exclamou ainda tremendo, mas eufórica. Alexandre sorriu para ela e colocou a mão em seu ombro. E isso é só o começo. A cada dia, a cada passo você ficará mais forte. E logo você poderá correr, dançar, viver a vida ao máximo. Para Emily, aquele momento marcou uma virada crucial. O medo deu lugar à confiança. A dor deixou de ser um obstáculo intransponível e se tornou a prova de sua resiliência. E a voz constante e reconfortante de Alexander mostrou a ela que nunca esteve sozinha nessa luta. Naquele dia, Emily compreendeu que cada passo, mesmo menor, poderia ser um milagre em si. E que, com coragem e determinação, ela poderia reescrever sua própria história. Após várias semanas de sessões intensivas, Emily começou a sentir uma nova confiança nas pernas. Cada passo que dava ainda era acompanhado de pequenas dores, mas o medo estava gradualmente desaparecendo, substituído por uma excitação infantil. Naquela manhã, Alexander havia preparado uma surpresa. Ele a conduziu ao amplo jardim da vila, um espaço vasto e luminoso, pontilhado de flores coloridas, árvores majestosas e caminhos sinuosos. O ar fresco e o perfume das flores encheram as narinas de Emily. Pela primeira vez, ela iria caminhar livremente, longe das grades da reabilitação. Hoje, Emily, Alexandre anunciou com um sorriso, você explorará este jardim sozinha. Eu estarei lá, mas não lhe darei a mão. Este é o seu espaço, o seu momento. Emily sentiu o coração acelerar. Respirou fundo, endireitou-se e deu o primeiro passo sobre o cascalho. A sensação do chão era diferente da das barras de metal, mas ela se adaptou rapidamente. Um passo, depois 2, e logo estava avançando com uma facilidade surpreendente. Ela riu, surpresa com a própria força. As flores pareciam encorajá-la. O vento acariciava seu rosto como se celebrasse sua vitória. Parou em frente a um pequeno lago e olhou para o seu reflexo na água. Uma criança sorridente de pé, caminhando sozinha pela primeira vez. Alexandre o observava de longe, com um sorriso satisfeito nos lábios. Viu, Emily? Caminhar não é mais apenas exercício, é liberdade. E cada passo te aproxima um pouco mais da vida que você merece. Emily deu mais alguns passos, descobrindo a sensação de ter as pernas sob seu controle. Ela se sentia forte, capaz, viva. E enquanto tocava as flores, sentia o vento e ouvia os pássaros cantarem. Uma profunda emoção a invadiu, gratidão. Por Alexander, por Claire, por si mesma. Ela percebeu que a reabilitação não era apenas uma batalha física, mas uma jornada emocional. Cada passo restaurava sua autoconfiança e com essa confiança vinha a possibilidade de sonhar novamente. Obrigado, Emily murmurou algo com o olhar voltado para Alexander. Obrigado por nunca desistir. Você nunca esteve sozinha, Emily. E nunca estará. Ele respondeu com a voz cheia de ternura. Naquele dia, Emily entendeu que caminhar significava não apenas mover as pernas, mas recuperar sua vida, sua alegria e sua liberdade. E pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu o mundo se abrir diante dela, repleto de promessas e milagres. O sol estava alto no céu, banhando o jardim com uma luz quente e reconfortante. Emily, que havia explorado vários caminhos no dia anterior, sentia-se pronta para um desafio maior. Alexander então sugeriu que atravessassem a pequena ponte de madeira que cruzava o lago do jardim. Ao dar o primeiro passo sobre a madeira ligeiramente úmida, um arrepio de inquietação percorreu seu corpo. A ponte parecia mais instável do que realmente era.
Seu coração disparou e o medo de cair quase a paralisou. Emily, olhe para mim, disse Alexandre, ajoelhando-se para ficar à sua altura. Eu sei que dá medo. Mas o medo é apenas um sinal. Ele te diz que esse passo é importante. Você consegue dar esse passo. Emily respirou fundo, agarrando-se firmemente ao corrimão. Sua mente gritava para que ela desistisse, mas seu coração a lembrava de todas as vitórias que já havia conquistado. Ela colocou um pé na ponte, depois o outro. Seu corpo tremia, mas ela seguiu em frente. Cada passo parecia ao mesmo tempo interminável e vital. Na metade do caminho, a madeira escorregou um pouco sob seus pés. Um grito de medo escapou de seus lábios, mas Alexander, ao seu lado, a amparou com calma. Você é capaz. Já deu tantos passos antes deste. Não deixe o medo decidir por você. Emily respirou fundo mais uma vez, fechou os olhos por um instante e continuou. Suas pernas doloridas mas fortes a levaram para o outro lado. Quando colocou o último pé em solo firme, uma risada triunfante escapou de sua garganta. Ela havia vencido o medo. Alexandre sorriu, orgulhoso e comovido ao mesmo tempo. Viu? Até o maior medo pode ser superado. E cada vez que você o supera, você se torna mais forte do que nunca. Emily sentiu uma onda de orgulho e confiança a invadir. Ela havia aprendido que caminhar não era apenas um ato físico, mas uma jornada interior. Cada passo na ponte era uma metáfora. O medo podia atrasá-la, fazê-la vacilar, mas não podia mais impedi-la. Naquela noite, deitada na cama, Emily refletiu sobre tudo o que havia conquistado. Pela primeira vez, sentiu-se no controle do próprio corpo e da própria vida. O medo ainda existia, mas ela havia descoberto algo mais poderoso, a coragem. As semanas se passaram e Emily transformou cada esforço em uma vitória. Seus passos se tornaram mais firmes, mais rápidos e sua confiança irradiava em cada movimento. Caminhar não era mais apenas um objetivo, havia se tornado uma paixão, uma celebração da liberdade recém-descoberta. Certa manhã, Alexander a levou para uma sala iluminada, repleta de diversos equipamentos, esteiras, pequenos obstáculos e até um espaço para dançar. Emily olhou para ele com olhos espantados. O que é isso? Ela perguntou, curiosa e entusiasmada. Isto é para ti, Emily, respondeu Alexandre com um sorriso caloroso nos lábios. Agora que você já consegue andar sozinho, é hora de sonhar ainda mais alto. Aqui você pode aprender a correr, pular, dançar, a explorar tudo aquilo que você achava impossível. Emily sentiu o coração disparar. Dançar, correr, eram coisas que ela jamais ousara imaginar. Respirou fundo e deu o primeiro passo no tapete, depois o segundo. O medo do fracasso, que por tanto tempo paralisara seu corpo e mente, pareceu evaporar. Está vendo, Emily? Tudo que você pensava estar perdido está bem na sua frente. E cada passo que você dá é a prova de que você pode realizar seus sonhos. Emily sorriu timidamente e, em seguida, saiu para uma corrida curta e improvisada, rindo a cada passo. A sensação de liberdade era deliciosa, quase irreal. Ela sentia a força nas pernas, a potência no corpo e, acima de tudo, a confiança que crescia a cada instante. Alexander a observava, orgulhoso e comovido. Ele sabia que a jornada de Emily não terminava ali. Ela agora descobriria seus próprios limites, os ultrapassaria e sonharia sem medo. Mas isso não é tudo, ele disse isso então, baixando um pouco a voz. Tem um projeto para você, Emily. Algo que lhe permitirá compartilhar sua coragem e sua história com outras crianças como você. Mas primeiro, você precisa estar pronta física e mentalmente. Emily sentiu uma onda de entusiasmo e expectativa. Ela ainda não sabia do que se tratava o projeto, mas a ideia de poder ajudar outras crianças, assim como ela havia sido ajudada, a encheu de esperança. Pela primeira vez, ela se via não apenas caminhando e correndo, mas inspirando outras pessoas com sua própria força. Naquela noite, enquanto adormecia, Emily sentiu uma mistura de gratidão e entusiasmo no coração. Ela havia recuperado muito mais do que a capacidade de andar. Havia recuperado seus sonhos, sua coragem e a certeza de que sua vida poderia se tornar extraordinária. O sol nasceu sobre a casa, banhando o jardim com uma luz suave e quente. Emily, agora capaz de andar, correr e até dançar com facilidade, estava diante de um pequeno grupo de crianças reunidas no jardim. Alexander, ao lado dela, sorria orgulhosamente. Hoje, Emily vai mostrar a vocês que nada é impossível. Ele anunciou. As crianças a observavam com curiosidade e admiração. Algumas eram deficientes, outras haviam passado por provações semelhantes às de Emily. Todas elas, de uma forma ou de outra, haviam perdido parte de sua autoconfiança. Emily respirou fundo e sentiu todos os olhares sobre ela.
Então, com um sorriso radiante, deu seus primeiros passos à frente deles. As barras de reabilitação já não eram necessárias. Cada movimento era fluido, poderoso, cheio de confiança e graça. Ela correu alguns metros, rindo de felicidade, e terminou com uma pequena dança, liberando toda a energia e alegria que havia acumulado durante sua reabilitação. As crianças irromperam em aplausos e gritos de alegria. Algumas, com os olhos brilhando, correram para se juntar a ela. Emily, segurando a mão de cada uma, as encorajou, mostrando-lhes que todo esforço, cada passo, cada desafio poderia ser superado. Alexander observou a cena, comovido até as lágrimas. Seu plano secreto finalmente foi revelado. Não se tratava apenas de fazer Emily andar, mas de dar a ela a força e a confiança para inspirar outras crianças a acreditarem em si mesmas. Você realizou um milagre, Emily, ele murmurou, colocando a mão no ombro dela. Mas o verdadeiro milagre é que agora você está transmitindo essa coragem para outras pessoas. Emily sorriu, um sorriso repleto de orgulho e gratidão. Ela se lembrou da menininha sentada sozinha na chuva, tremendo em sua cadeira de rodas, e percebeu o quanto seu mundo havia mudado. Ela não era mais uma criança frágil e abandonada. Ela havia se tornado uma fonte de força, esperança e luz. Enquanto o sol continuava a brilhar no jardim, Emily compreendeu algo fundamental. Caminhar sozinha tinha sido um milagre, mas caminhar para inspirar outros era uma verdadeira transformação. Ela havia recuperado sua vida, seus sonhos e seu poder de mudar o mundo. E pela primeira vez em muito tempo, ela soube que nenhuma barreira, nenhum medo, nenhuma dor jamais poderia deter sua determinação. Emily havia reencontrado suas pernas, mas acima de tudo, havia reencontrado seu coração e sua mente, pronta para abraçar todos os milagres que estavam por vir.